Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse é o canal que te ensina a programação do zero até o avançado, ok? Hoje, esse vídeo vai ser sobre um conteúdo muito interessante. O primeiro padrão de projeto que a gente aplica nos nossos códigos. Alguns chamam de paradigma, o paradigma da programação orientada a objeto, ok? Bem, para iniciar o paradigma de orientação a objeto, eu estou com um slide aqui que eu vou mostrar para vocês um pouco daquilo que eu escrevi sobre esse assunto, ok? Então, essa introdução aqui é só para poder te situar do que significa programar orientado a objeto, ok? Então, por definição, é um paradigma de programação que organiza código em torno de objetos. Então, nós temos como foco principal observar os objetos do mundo real e conseguir representar as suas características e os seus comportamentos dentro de um software. E para que a gente vai abstrair esses objetos do mundo real para dentro de um software? Bem, é muito simples. Nós precisamos controlar esses objetos. Então, quando eu estou dentro de uma academia, por exemplo, e eu sou desenvolvedor, e aí eu vou criar um software para essa academia, eu preciso analisar os objetos que lá estão, ok? E aí perceber as suas características, né, que a gente chama de atributos aqui, e também perceber os seus comportamentos, que são as ações que esses objetos podem realizar dentro do contexto de software. É claro que é baseado na vida real. Eu sei que uma pessoa, por exemplo, que a gente caracteriza na programação orientada a objeto como um objeto, uma pessoa ela pode andar, pode falar, ela pode estar correndo, ela pode estar pulando. Então, assim, comportamentos que essa pessoa pode ter, eu tento imitá-los, simulá-los para dentro de um software. Então, dentro de um contexto de uma academia, por exemplo, eu posso dizer se essa pessoa está correndo numa esteira, eu posso dizer se ela está parada, eu posso dizer se essa pessoa pesa acima de 100 quilos, abaixo de 100 quilos. Então, eu posso representar os comportamentos, que são o andar, o falar, o pular, o correr, o nadar, né? E também posso representar as características desses objetos, como citei agora, o peso, a altura, e mais alguns outros atributos que me cabem dentro de um contexto. A única coisa que eu tenho que entender é o seguinte: cada contexto vai exigir uma determinada característica ou ação específica do objeto naquele ambiente, naquele comportamento que deve ser tratado ali dentro daquele ambiente. Por exemplo, se eu estiver criando um software para uma universidade e aí eu estiver mapeando o objeto cliente e estiver percebendo as características dele, muito provavelmente a questão de peso do aluno não me importa, né? Para que eu vou querer o peso de um aluno dentro de um contexto educacional? Não faz muito sentido. Então, o software tem que fazer sentido dentro do ambiente em que ele vai ser criado. Já dentro de uma academia, eu pegar o peso de uma pessoa à sua altura, isso é totalmente viável, porque eu posso calcular os índices de massa corporal, eu posso fazer uma ficha hoje para a gente avaliar como que ela evoluiu na perda de peso, né? Como que está sendo o ganho de massa dessa pessoa. E assim, nesse contexto, essas características elas importam, ok? Então, o que é bom a gente entender é que, dependendo do contexto, o objeto vai ter características e ações específicas, ok? Bem, então, dentro da programação orientada a objeto, esse foco no objeto, ele também tem que ser organizado. Então, quando ele for organizado, o que eu preciso que esse objeto tenha? Eu preciso que esse objeto tenha um gerenciador das suas características e dos seus comportamentos. E para isso, a gente usa a classe.
A classe ou um molde de um objeto, ela define os atributos e métodos desse objeto. Por exemplo, eu tenho uma classe carro. A minha classe carro, ela vai definir dentro dela quais são os atributos de carro que eu quero e quais são os comportamentos do carro que eu quero dentro do sistema que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, eu estou desenvolvendo ou eu vou desenvolver um sistema para uma locadora de veículos, como exemplo. O carro, para mim, classe, eu posso pegar como atributo o modelo, o fabricante, o ano de fabricação, a placa, o chassi, dentre outros, como características daquele carro, né? Então, assim, são coisas, são dados importantes para mim. Talvez o peso do carro não seja algo importante para mim nesse momento, mas se eu for uma distribuidora de carros, que faz logística de entrega de carros, e eu preciso calcular o espaço que o carro tem para ele ir dentro de um transportador, de um carro, seja marítimo, terrestre, tudo, ou até mesmo aéreo, né? Como a gente já... eu até já vi algumas situações em que transportaram carros por avião. Então, assim, nesse contexto, talvez o peso e as medidas que o carro tem sejam tão importantes. Então, assim, o foco é qual é o objetivo de entender o objeto naquele contexto em que ele está. O objetivo é apenas o contexto que eu estou criando me interessa. Então, as características podem mudar de acordo com o ambiente em que eu esteja analisando, beleza? Então, a classe vai ter os objetos, vai ter os, desculpa, vai ter os atributos e vai ter os métodos. Esses atributos, esses métodos vão ser consumidos pelo objeto que a gente vai criar da própria classe. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente chama esses objetos em uma classe externa, em uma outra classe, por exemplo, uma classe de chamada, e aí a gente pode acionar, por exemplo, se eu estiver logando num sistema, uma classe é específica para criar aquele objeto que vai acessar uma classe. Então, eu tenho uma classe da qual cria-se as instâncias ou um objeto, né? Esse objeto ele vai ter acesso à sua classe. Dentro dessa classe ele vai ter atributos e métodos para ele poder consumir, ok? Dentro desse contexto, nós podemos também pensar que criação de código observando a POO, ela tem uma série de técnicas que se misturam e dentro dessas técnicas a gente pode conseguir, além de entender muito bem o objeto que a gente vai mapear, além de ter todas as características, além de ter métodos e comportamentos interessantes para o objeto, nós podemos fazer isso pensando na reutilização de código, na colaboração entre classes, nas colaborações entre métodos. Então, existem certas técnicas que englobam essa POO. E aí eu chamo de pilares, alguns autores também chamam de pilares da POO, e a gente tem 4 pilares que são muito importantes para se programar orientado a objeto. O primeiro deles, e isso eu gosto de dizer o seguinte, que eles são sequenciais. Por que sequenciais? Porque quando a gente vai aplicar as técnicas, existe uma certa fluidez no código que uma vai meio que dependendo da outra. Então, a abstração é a técnica inicial na qual eu estou apenas mapeando o objeto, entendendo as suas características, entendendo os seus métodos e comportamentos, ok? Após isso, eu posso passar para o próximo pilar, que é o pilar do encapsulamento. O que esse pilar tem? Esse pilar do encapsulamento é como se fosse uma proteção do código, uma proteção inicial, da qual eu posso usar palavras específicas para proteger o meu código. Como eu vou fazer esse código em Java a gente tem algumas particularidades de como usar o encapsulamento, né? Mas bem simples de entender o encapsulamento eu não posso acessar
atributos da classe direto na classe, né? Então, assim, sem passar por objeto, e eu também não posso acessar métodos em alguns casos. Então, assim, para proteger os métodos e os atributos de uma classe, por exemplo, eu os protejo encapsulando eles. E aí, como que eu faço para encapsular? Eu uso 4 palavrinhas. Public, antes de determinar qual tipo que um atributo vai ter em sequência o seu nome, então eu vou fazer assim, ó, public int id. Quer dizer que eu estou querendo criar uma característica que é uma ID de identificação única de um objeto. Ele vai ser inteiro, ok? E esse public significa que eu vou deixar qualquer um de qualquer classe acessá-lo. Só que no encapsulamento a gente tem que entender o seguinte, que o public ele dá acesso total. E aí, acesso total no encapsulamento é algo assim um pouco... tem que ser pensado. Por exemplo, as classes, todas, na maioria das suas vezes, assim, tal, são públicas. Porque todas as classes vão precisar de acesso externo. Mas nem tudo que está dentro da classe, por ela ser pública, pode ser acessado direto. É o caso desse ID, por exemplo, se eu colocar public, qualquer classe, qualquer objeto de outra classe pode vir acessar isso. Então isso não é legal. O que a gente usa é o private, para poder a gente usar esse encapsulamento apenas dentro da própria classe, ok? Temos também protected e default. Então, public eu acesso de qualquer lugar, de qualquer classe. O private eu acesso apenas da própria classe, ok? Protected eu tenho uma questão de pacotes e classes. E o default também classes e pacotes, ok? Então, assim, a gente usa muito o public e o private. O protected e o default, basicamente, usa-se muito pouco, quando tem um caso muito específico, ok? Assim, divisão de pacotes, classes em um pacote, classes em outro pacote, mas geralmente a gente inicia os atributos todos como private, para a gente proteger os atributos, e nesse contexto entra 2 métodos muito importantes, que são os métodos get e set. O que esses métodos fazem? Métodos get set são métodos para acessar os atributos e, ora, guardar um valor no atributo com o método set. Buscar o valor de um atributo com o método get, ok? Então, assim, encapsulamento seria esse tipo de proteção. É claro que a gente tem detalhes mais específicos para o protected e default, mas acredito eu que na prática, sim, a gente usa muito o private e o public apenas, o public para os métodos e métodos que podem ser acessados de fora e o private para os atributos sempre, ok? Já na herança, a gente tem um conceito de uma classe pode emprestar alguma coisa para outra classe. Então, se uma classe herda de uma outra superclasse. Então, eu sou uma classe que eu tenho uma superclasse como referência. Por exemplo, eu tenho uma classe pai, que é a superclasse. E eu sou uma classe filho, que eu sou uma... tem gente que chama de subclasse, mas essa é uma classe que está numa hierarquia que tem outra... que tem uma hierarquia maior que ela. Seria mais ou menos esse o exemplo, tá? E aí essa classe pai, eu posso consumir aquilo que ela tiver lá, que for desenhado para eu consumir. Então eu uso a palavra mágica aí chamada extends e posso fazer o consumo, beleza? Polimorfismo seria como aplicar várias formas em uma só. Aí assim, eu crio um método, por exemplo, uma forma só, e aí desse método eu chamo ele em vários lugares, pela colaboração de herança, por exemplo. E aí quando eu chamar esse método em outro lugar, o que vai acontecer? Esses métodos, eles podem usar exatamente o contexto, né, de onde ele foi criado, ou ele então pode, na realidade, se transformar, que é o que a gente chama do polimorfismo aí, que é usar características próprias de um método. Então, por exemplo, eu tenho um método emitir som de um animal. Esse emitir som é um método genérico, porque os animais podem emitir o som de formas diferentes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar esse método emitir som de uma classe pai. Daí eu estou em uma classe cão, por exemplo, e aí eu falo, olha, o cão emite o som au, au.
Um gato emite um som miau e assim por diante. Então quer dizer que eu pego um contexto de um método que já foi criado, trago ele para o meu contexto específico e eu posso alterar todo ele ou parcialmente. Então eu fico tendo um contexto pré-pronto, mas que eu posso usar da forma do jeito que eu quiser, ok? Então assim, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui, mas eu queria dizer para vocês que essas técnicas todas aqui, elas são meio que uma em sequência da outra, tá? Então a gente usa abstração para depois usar encapsulamento, para depois a gente usar um contexto de herança, para o polimorfismo usar o conceito de herança, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. É um resumo muito rápido, né, do que é POO, mas eu vou gravar mais vídeos com exercícios mostrando cada uma dessas técnicas que a gente tem, ok? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!